Olá, vamos continuar a falar sobre a frequência do som. Nós vimos que o som ele é uma onda longitudinal e ela tem uma frequência dada em Hertz, quando é no sistema internacional. São ciclos por segundo. O som ele movimenta o tímpano, que o ser humano ele decodifica essa movimentação do tímpano em pulsos elétricos e nós escutamos o som. Porém, o ser humano não escuta todas as frequências do som. Há uma faixa de frequências audíveis do som. Ou seja, existem frequências do som que existem, mas nós não conseguimos escutar. A faixa de som que o ser humano escuta, ele está entre 20 e 20.000 Hz. Então, essa é aproximadamente a faixa que o ser humano ele consegue escutar o som. Existem outras frequências do som que têm frequências acima e que têm frequências abaixo. Porém, nós não conseguimos escutar. Essa faixa de intervalos audíveis do som, elas são aproximadas. Tem pessoas que escutam mais, tem pessoas que escutam menos. À medida que a pessoa envelhece, esse intervalo de frequências audíveis ela diminui, principalmente as frequências mais agudas. Ainda com relação à frequência do som, se nós escutamos nesse intervalo de 20 a 20.000 Hz, existem outras frequências que não são frequências audíveis pelos seres humanos. Então, essas regiões de sons que têm frequências de sons mais baixos, ou seja, de sons mais graves, de menor frequência, são chamados de infrassons ou de ondas infrassônicas. Então, são regiões que nós não escutamos, que está abaixo desse intervalo de audição do ser humano. Lembrando que isso aqui é um intervalo aproximado. Sons que têm frequências maiores do que 20.000 Hz, então são frequências que são frequências maiores do que a frequência do intervalo que o ser humano consegue escutar. São chamados de ultrassons. Então são frequências mais altas. Então aqui são frequências mais altas do que o ser humano consegue escutar. Aqui são frequências mais baixas do que o ser humano consegue escutar. Ou seja, são sons mais graves e aqui são sons mais agudos. Além do intervalo que o ser humano escuta. Então aqui é chamado de ultrassom ou ondas ultrassônicas. Os animais, eles não têm o mesmo intervalo que o ser humano tem. Por exemplo, aqui temos uma região de infrassom, que temos aqui dois animais, que é o elefante e a topeira. Aproximadamente, eles escutam nessa região. Ou seja, o elefante escuta sons mais graves, inclusive sons que o ser humano não consegue escutar. O cachorro e o gato, por exemplo, eles têm um intervalo muito maior, que tem uma região que é a mesma região que o ser humano escuta, que está dentro do intervalo audível do ser humano, mas tem uma região aqui, que inclui uma região de ultrassom, que o gato e o cachorro escutam e que o ser humano não escuta. Então, por isso que aqueles apitos de ultrassom, o cachorro ele escuta. Então você sopra aquele apito, você não escuta nada. Mas o cachorro, ele escuta porque ali emite um som na faixa do ultrassom, que não é audível para o ser humano, mas é audível para o cão. Por exemplo, o carro ou a bicicleta, alguns tipos de rolamento do carro e da bicicleta, quando eles estão girando, muitos deles geram sons, ultrassons, que nós não escutamos. Mas os cachorros e animais, eles escutam. Animais que
consegue escutar nessa faixa, eles escutam esse som do rolamento do carro, por exemplo. Temos aqui uma região que é maior ainda para o ultrassom. São a região, por exemplo, que os golfinhos e os morcegos escutam. Então, eles escutam até faixas que podem chegar a 150 mil Hz, ou seja, 150 kHz. Então, são sons muito agudos. O golfinho e o morcego, eles se localizam pelo o som que eles emitem. Por exemplo, o morcego ele consegue se locomover no escuro, à noite, simplesmente pelo som que ele emite. Ele emite ultrassom e, pela reflexão do som que ele emitiu, ele consegue ter uma noção do ambiente em que ele está. Mesma coisa o golfinho. No fundo do mar, não se tem a luz, ela é menor. E quanto mais profundo, é menor ainda. Então, o golfinho ele se localiza muito pelo o som que ele emite. Então, ele emite o som. Pela reflexão, ele consegue se localizar. Então, ele emite o som. O tempo de retorno desse som, ele consegue ter uma noção da distância do obstáculo. Ele consegue reconhecer cardumes de peixes. Então, ele consegue ter uma noção do seu ambiente simplesmente pelo som que lhe é refletido. Então, tanto o morcego quanto o golfinho, eles emitem várias frequências. E essas frequências, eles conseguem ter noção do ambiente simplesmente pelo retorno dessas frequências. Então, utilizando essa ideia do som e do retorno, existe uma tecnologia, que é a tecnologia do sonar. Então, existe uma tecnologia que ela emite um ultrassom. Pelo retorno do som, do ultrassom, consegue-se ter uma noção de a distância, por exemplo, do fundo do mar, consegue localizar submarinos, inclusive peixes e cardume de peixe, simplesmente pelo retorno desse som. Tudo bem? Então, até a próxima.